Boa tarde. Eu sou a professora Ana Paula Silva e sou professora neste agrupamento de escolas de Gondomar número 1. Venho participar e colaborar convosco em mais uma quinta-feira de leituras. Trouxe comigo O Fio do Tempo, de João Paulo Oliveira e Costa, exatamente porque é um romance histórico e porque eu sou grande apreciadora de romances históricos. Este foi o escolhido por mim exatamente porque tem aquele dom de mostrar às pessoas que a natureza humana se vai mantendo ao longo do tempo. A resistência que ainda hoje nós temos às mudanças não é algo de inovador, é algo que já acontece há longo tempo. E é isso mesmo que eu venho demonstrar com a leitura deste pequeno excerto e que se intitula exatamente A Ampulheta. Imóvel sobre a mesa, a ampulheta assinalava o movimento incessante do mundo. Colocada junto a uma janela aberta de par em par, quem a observava via ao longe os telhados vermelhos do casario de Lisboa descendo pela colina do castelo, espalhando-se pelo vale entre o Rocio e o Tejo, e depois subindo pela encosta que levava ao Carmo e à Trindade. Lá do alto, a azáfama da cidade era imperceptível. O dia estava calmo e ameno, próprio de um suave começo de outono. O sol já começara o seu movimento descendente e aproximava-se lentamente das torres das portas de Santa Catarina, uma das entradas da muralha que ainda envolvia quase toda a cidade, tal como el rei Dom Fernando o determinara havia mais de um século. Sentado ao lado da mesa, Álvaro olhava fixamente os minúsculos grãos de areia que se precipitavam para a âmbula inferior. O passar do tempo sempre o fascinara, e ele próprio era um testemunho vivo da marcha impiedosa dos anos. O seu rosto era percorrido por inúmeras rugas profundas. A pele encarquilhara, e na cabeça os raros cabelos estavam brancos, tal como a longa barba. Na boca restavam poucos dentes, e alguns dos sobreviventes eram indignos do seu fidalgo possuidor. O corpo curvava um pouco, e ao lado da cadeira, um bordão revelava que Dom Álvaro de Ataíde se movimentava com alguma dificuldade. Sobre a mesa estava a sua espada. É certo que já não a empunhava há 10 anos, desde que enfrentara os mouros às portas de Erzila, mas o fidalgo insistia em a ter junto de si. Vossa Senhoria não tem precisão, já ganhou a sua aposentadoria, repetia pacientemente o criado que o ajudava a sair do leito pela manhã. Nunca se sabe, el rei pode precisar de mim. Apesar do corpo envelhecido, a mente permanecia lúcida. A visão precisa e a mão, de pena em punho, continuava a voltear habilidosamente sobre o papel quando escrevia poemas. Amava a vida, apesar de todos os sofrimentos que experimentara, mas estava certo de que o fim se aproximava. Naquele momento, porém, o espírito de Álvaro não se preocupava com a iminência da morte. Acompanhava concentradíssimo o fio de areia em movimento. Os últimos grãos aproximavam-se do orifício e a sua atenção redobrou, ao mesmo tempo que espreitava pelo canto da janela o campanário do convento do Carmo. Ainda o fio de areia continuava a caminhada descendente, quando os sinos do convento começaram a dobrar e o seu som ecoou pela cidade. Exasperado, Álvaro deu uma palmada na mesa. Pintado, um dos cães que circulavam pelo paço e que apreciava particularmente aquela câmara, ergueu a cabeça. Dom Álvaro estava irritado, pois acabara de confirmar que o sineiro dos carmelitas não tocava o sino à hora certa. Frei Pedro mostrara-lhe orgulhoso um relógio que havia sido dado ao convento por um penitente devoto do santo condestável
e explicara-lhe que passara a guiar-se pelo novo instrumento para tocar o sino. Álvaro tentou demovê-lo, explicando-lhe que aquelas maquinetas tinham muitas imperfeições e que nunca poderiam substituir o rigor do tempo marcado pelas ampulhetas. O frade, impertinente, encolhera os ombros e não ligara nem à sua fidalguia, nem à sua longa experiência. Agora, porém, ele tinha a prova de que o relógio não cumpria rigorosamente a sua função e, de imediato, decidiu escrever ao superior do convento. Desde criança que assistia à imposição do relógio como medidor do tempo, porém não estava convencido. O tempo fluía incessantemente, em silêncio, enquanto a máquina registava o avanço dos minutos aos solavancos. Ora, o sol não dava saltinhos enquanto percorria diariamente o seu trajeto pelo céu. E aquelas máquinas estragavam-se e começavam a desacertar. Continuava a preferir as velhas ampulhetas. É verdade que tinham de ser viradas regularmente, mas andara pelo mar e convivera com comunidades monásticas. E tanto a marinhagem como os monges sabiam sempre a hora. O tempo exato interessava sobretudo a quem tinha afazeres noturnos, pois de dia todos se orientavam pelo sol. E as gentes da cidade podiam acertar o horário com a ajuda dos sinos, que não precisavam daquela coisa. Como acabava de provar, a sua ampulheta era mais certeira que o relógio de Frei Pedro. Álvaro ergueu-se a custo e procurou uma folha no aparador. Na ânsia de chegar ao papel, derrubou uma estatueta de marfim que Vasco da Gama lhe trouxera da longínqua Calecu. Peça curiosa aquela. Os índios afiançaram-me que é Nossa Senhora, dissera-lhe o Gama quando o visitara depois do regresso da jornada venturosa. Tem 4 braços, comentara Álvaro duvidoso. Tens razão, velho amigo. Por certo, esta é a senhora deles, porém não me parece que seja a nossa, a bendita mãe de Jesus Cristo Nosso Senhor, insistiu o Ataíde. Por aquelas partes, os cristãos têm práticas diferentes da nossa cristandade, respondeu o navegador com visível hesitação. Será que são mesmo cristãos, senhor almirante? Inquirira o velho com uma ponta de malícia. Incomodado, Vasco da Gama insistira. Têm de ser, El Rei deseja muito, e não seguem a lei da mafoma. Dom Álvaro não insistira com o Gama, que ao tempo era adulado por toda a corte. Fora amigo de infância do avô e gostava do rapaz. Contudo, parecia-lhe que a cristandade da Índia era coisa duvidosa. Já o dissera a El Rei Dom Manuel, mas o monarca sorrira-lhe, pedira-lhe que não se preocupasse com tais matérias e lembrara-lhe que esperava os seus novos versos para os festejos do seu casamento com a infanta Dona Maria. A armada de Pedro Álvares de Gouveia já estaria por certo em Calecu, e o caso seria esclarecido a quando do seu regresso, se tudo corresse bem. Dom Álvaro suspirou, como fazia a miúdo nos últimos meses, sempre que se lembrava da poderosa armada que Dom Manuel despachara para a Índia no mês de março, receoso de não haver chegada do Gouveia. Conhecia bem o fidalgo, cujo avô, Fernando Álvares Cabral, vira tombar, ferido de morte pelos mouros, enquanto defendia o infante Dom Henrique na desastrosa jornada de Tânger. Reergueu a estatueta e voltou para a mesa tão depressa quanto o corpo lhe permitia. Faltava-lhe o velho Tobias, o único escravo que tivera e que morrera há 2 anos. Não comprara outro por pensar que já não viveria muito tempo. Todavia, agora estava arrependido. O criado que o servia era distraído e petulante. Quando se sentou, notou que a folha ganhara um vinco. Noutros tempos, teria pedido a Tobias que lhe fosse buscar outra, mas como o corpo lhe pesava e o criado como que se esfumara, conformou-se com um sinal de desleixo que o carmelita, por certo, não levaria a mal. Preparava-se para mergulhar a pena no tinteiro, mas interrompeu o gesto
para admirar os raios de sol que faiscavam por entre as ameias das torres das portas de Santa Catarina. Momentaneamente distraído, esqueceu a escrita urgente, enquanto os seus olhos pousavam sobre a ampulheta. Virara antes de se levantar, e a areia corria num deslizar perpétuo. Muito obrigada e não se esqueçam, até à próxima quinta-feira.